Sejam todos bem-vindos, esse é mais um Spoilercast. Danilo, conta pro pessoal o que é o Spoilercast. O Spoilercast é o nosso podcast semanal, onde nós falamos sobre notícias, estreias da semana, serviços de streaming. Tentamos debater o que nós vimos ultimamente, tanto como forma de aperitivo, só o primeiro episódio de algum produto, ou uma avaliação completa de alguma obra que já vimos. Muito bem, para quem não sabe, eu sou o Fabiano Xavier, esse é meu amigo Danilo, que tá aqui comigo toda semana, né? Sim. E hoje a gente tem um convidado especial aqui. Apresente-se, Eric. Prazer, meu nome é Eric e eu vou participar do especial de anime com eles. Muito bem. Ele tá aqui, como ele veio hoje para gravar o especial de anime, ele aproveitou e falou, fica aí e grava o Spoilercast com a gente. Então, tá no nosso programa aí hoje. Não tá assistindo tantos filmes aí, principalmente esses filmes bem cabeça que a gente vê, esses filmes cabeçudo aí. Esses filmes eu realmente não tenho acompanhado muito. Mas com certeza alguma coisa aproveita. Lembrando que isso é um podcast, o formato para ser ouvido nas plataformas aí, Spotify. Spotify é a principal que o pessoal ouve, né? Sim. Nosso público aí, dá para medir lá, 70% ouve no Spotify. E o resto é os americanos lá, que entram no Apple lá e vê sem querer. E ouve sem querer. Então no YouTube, claro, se você quiser acompanhar a gente pelo YouTube, tá aí a nossa carinha, ó. Somos nós, mas a pessoa estranhar um vídeo de 1h30, né? Sim, a pessoa realmente estranha o tamanho do nosso formato para vídeo, mas assim, o nosso objetivo principal é uma conversa longa no estilo podcast. E a gente disponibiliza também essa conversa em forma de vídeo para as pessoas. É uma coisa a mais o vídeo. Sim. Geralmente é um programa para ser ouvido, né? Sim, mas só lembrando, o YouTube Premium, por exemplo, permite que você ouça um vídeo no formato podcast, né? Você pode fechar o vídeo e ouvir no formato podcast pelo YouTube. Algumas pessoas fazem isso bastante, então se você tem YouTube Premium e quer fazer dessa forma, também não tem problema. Compensa porque gasta aí a rede de dados, né? Compensa abrir o agregador de podcast. Hoje em dia tem muito serviço que dá YouTube de graça. Spotify também tem propaganda. Outra coisa que o YouTube Premium permite é que você deixe a janelinha aberta lá enquanto você está fazendo outra coisa no celular. Então... Muito bem. Então, começando aí, como sempre, com as notícias da semana. Essa semana a gente destacou aí, a principal notícia para nós aí, fãs de cinema, os pré-indicados ao Oscar. Como que funciona isso? Explica aí, Danilo. Bem, um pouco antes do Oscar, cerca de, para cada categoria, 10 filmes são selecionados. Sim. Daqueles 10 filmes, geralmente, para categorias básicas, 5 vão passar, Isso, 5 vão ficar de fora. Sim. Né? Então, saiu para melhor filme de língua estrangeira, saiu para documentário, que eu acho que são os principais que importam pra gente. Saem os outros técnicos lá que Sim. não importa muito. É mais ou menos aqueles filmes que a gente espera que esteja na premiação mesmo. Para filme internacional aí, pra gente a grande surpresa foi a ausência entre os 10 de A Vida Invisível, do filme brasileiro lá, que era o nosso representante. Todo mundo apostava que ele, se não tivesse entre os 5, ele ficaria muito próximo. 6º, 7º, 8º, mas pelo jeito ele não ficou nem entre os 10, então ele foi 11º, 12º, 13º. Mas é aquilo que conversamos até num outro programa, tipo, quatro filmes estão praticamente com a vaga garantida. Entendo que sim. 4 filmes estão com a vaga garantida, então a disputa eles. Nós temos Parasita, que é o representante da Coreia do Sul, Sim. Dor e Glória, que é o representante da Espanha, Os Miseráveis, que é o representante da França, e Atlantique, que é o representante do Senegal. Isso, a gente já falou aqui sobre o Atlantique, já falou sobre Parasita, Dor e Glória é o do Almodóvar, depois, mais pra frente, foi indicado agora, a gente comenta um pouquinho sobre ele, né? Acho que vale a pena. Sim, e o da França, a prova que ele é bom é que na França tem 2 filmes muito bons, né? Sim, 2 filmes esse ano, os 2 indicados ao Globo de Ouro, Isso. por exemplo. Então, dentro da França já houve uma disputa. E aí, os outros, para completar a lista, Uma Mulher Alta, que estreou semana passada aqui, né? Sim, comentamos sobre ele. Da Rússia, O Pássaro Pintado da República Tcheca, Corpus Christi, da Polônia, Honeyland, da Macedônia. O curioso é que esse é um documentário, que também está na lista de documentários. Pois é, mas ele tem uma pegada mais ficcional também, né? Não sabia. Que eu ia falar. Sim, sim. Ele. Ele é um documentário, e ele está concorrendo a filme internacional pela qualidade dele, mas ele tem muita coisa inserida nele que não faz tão parte da história assim. Sim, parece interessante. Sim, eu quero muito ver. Inclusive, agora colocam ele como talvez o 5º favorito, como o filme que vai entrar com aqueles 4. É o mais chamando a atenção. Você vê que as pessoas que não acompanham muito o documentário já chegou no radar de pessoas que não acompanham tanto. Sim. Aqueles que ficaram da Hungria e Verdade e Justiça da Estônia. Os filmes que ficaram de fora, os que não foram indicados, o brasileiro, Cavalos Roubados da Noruega e Bônus da Colômbia. Esses filmes eram os que mais o pessoal acreditava que estaria pelo menos no top 10. Sim. E não chegaram lá. Muito bem.
A gente separou também a lista de documentário pela curiosidade. Porque se um brasileiro ficou de fora do filme estrangeiro, um brasileiro entrou no documentário, que é o... Controverso Democracia em Vertigem. Exatamente. Da Netflix, né? Isso, é um documentário financiado pela Netflix, dirigido pela Petra Costa. Isso. Um documentário que gerou muita polêmica, chegou no Brasil no meio do ano, né? Direto para a Netflix, eu não lembro de ter visto o circuito de cinema, acho que não, né? Não. Fala sobre a política nacional. Exatamente, um período da política nacional ali, um pouquinho eleições da presidente Dilma até o impeachment dela, mais ou menos ali. Isso. Fala sobre esse período da política brasileira e é um documentário que é muito bem visto fora do Brasil. Então ele tem um grande público, um grande apreço fora do Brasil. Aqui dentro ele gerou uma certa controvérsia. Porque é política, né? Política divide as pessoas. Sim. Ainda mais se você fala aquilo que você não quer ouvir. Sim. Que com certeza. Você viu Democracia em Vertigem? Não vi. Então, você gosta de ver documentário? Eu curto. O que você viu de documentário de bom recentemente? Ou antigamente? Teve um que saiu na Netflix que se chama... Qual é o nome? Viagens Macabras. Viagem Macabra. É um rapaz que ele viu que tinha muita gente que ia fazer umas viagens esquisitas para umas situações super desconfortáveis e ele decide explorar o porquê da galera gostar disso. Isso é legal. Isso parece muito também a premissa daquele filme 1408, você lembra? Cara, eu de verdade esqueci tudo sobre esse filme. Eu sei que me falou ele outro dia, porque eu esqueci. Eu lembro que quando eu tinha locadora, eu tinha esse filme na locadora, mas claro que eu assisti, mas eu não lembro quase nada. Eu gosto bastante desse filme. Eu só lembro que eu não gostava muito dele. Eu gosto. Depois que eu lembro dele. Uma coisa interessante é que, por exemplo, ele vai conhecer o sicário do Pablo Escobar. Ele passa no México na época da Festa dos Mortos. Dia de los Muertos. Nossa, muito interessante esse documentário. Ele vai também onde tinha a parte da guerra, na guerra nuclear, a parte onde tinha resíduo nuclear no Japão. Nossa. Locais bem perigosos, eu diria. Ele vai nos lugares bem tensos. Então, como chama o documentário aí que você deixou pro pessoal? Se chama Viagem Macabra. Então tá bom, é a dica do Eric aí, a primeira dica do dia. Os documentários indicados foi o que a gente já falou aqui, né? One Child Nation, Indústria Americana, da Netflix, Apollo 11, que pelo jeito é o favorito, que fala sobre a viagem lá à Lua, né? Maiden, e aí tem uma série de outros documentários, e aí tem o Honeyland aqui entre eles. Mas é um monte, é mais de 10. A lista é um pouquinho maior. Acho que é uns 12. Mas é isso. Então, curioso é que não entramos entre filme internacional, mas entramos estrangeiro. Só corrigir uma informação que a gente deu aqui no episódio anterior. A gente falou que o filme no Globo de Ouro, do Oscar mudou de filme estrangeiro para filme de língua estrangeira. Na verdade, o nome mudou de filme estrangeiro para filme internacional. E o porquê dessa mudança, você sabe? Não sei, Fabiano. Diz que só mal, né? Falar, o estrangeiro, né? É um termo que que segrega. Exatamente, é um termo segregador. Nossa, então, é interessante. Mudaram a nomenclatura. Só a nomenclatura, eu vi as regras são as mesmas, e apenas pelo termo, é um termo que não é bom. Ainda mais nos dias de hoje, né? Os Estados Unidos, esse ponto é bastante... A gente aqui não pega muito nessa questão, né, de estrangeiro. Eu acho que aqui no Brasil a gente até teve um pico aí de xenofobia, mas nos Estados Unidos isso é uma coisa muito mais impactante. Muito mais. Então é isso. A notícia da semana é essa, a grande notícia. Mais alguma coisa para trazer? Alguma coisa que vem à cabeça? Acho que não. Acho que hoje foi bem fraco. Muito bem. Até tem mais alguma coisa. Você deu no celular do Orlando Jones, né, que foi mandado embora. Aí semana teve a resposta lá, mas acho que nem teve a resposta e outro ator foi demitido também, né? Pediu demissão por conta do que houve. O próprio autor da obra original, né, o Neil Gaiman, se pronunciou sobre isso, né? Falou que o Orlando Jones é um ótimo ator e que ele não tem controle sobre as contratações da série. Então, cada dia que passa, desculpa, fugindo da série? American Gods, Deuses Americanos, da Amazon, está caminhando a passos largos aí para um cancelamento. Aliás, eu vou trazer mais uma notícia, eu lembrei agora, uma notícia importante. Essa semana foi cancelada uma série que a gente trouxe aqui. Sério? Qual? Daybreak não terá uma segunda temporada. Não terá, vai ficar daquele jeito. Daybreak, apesar dos pesares, o pessoal acha que não teria muito como avançar a partir dali, acho que não deu audiência, o pessoal da Netflix esperava, e eles cancelaram o Daybreak. É interessante porque eu gostei do final, você não gostou do final, então eu acho que pra mim o saldo é positivo terminar ali. Não sei se você pensa da mesma forma. É uma primeira temporada
boa, né? O saldo dela é positivo, né? Então, mas paciência, eu acho que talvez fosse porque uma segunda temporada fosse estragar. Falando em série, tô esperando a 5ª temporada de Lucifer. Pois é, né? A Netflix agora financiando o Lucifer, né? Agora tá financiando o Lucifer, tô esperando a 5ª temporada. E eu espero muito que eles mudem um pouco a fórmula, porque ele sempre manteve a fórmula do piloto durante os episódios inteiros. Vamos esperar para ver uma mudança. Nós comentamos sobre o Lucifer aqui nos programas passados, sobre a mudança que o Lucifer teve, né? Enquanto ele era um programa da CW, ele tinha 24 episódios por temporada, era uma série longa, muito monstro da semana, muito procedural. Vontade de assistir. Aí depois que ele foi para Netflix, passou a ser 10 episódios por temporada, um pouco mais conciso, mas como o Eric falou, ainda seguindo uma formulazinha ali. Me chama a atenção. Sim. Ele procura um problema, ele age um problema, ele compara o problema com a vida dele, ele resolve o problema e ele pensa um pouco. E o que é mais legal é que eles contratam um ator para ser esse problema e na temporada mandam o ator embora porque matam ele, né? Verdade. Sempre entra um ator novo por temporada e esse ator é morto. Uma curiosidade, eu não vi a série e sei disso, porque todas as séries que seguem essa fórmula fazem isso. O ator começa a temporada, entra nos créditos lá e no final da temporada sai. Eu já cansei de ver esse filme. Vamos então para as estreias do cinema. Pro próximo bloco. Até já. Vamos agora com as estreias de cinema. Fabiano, hoje nós temos uma grande estreia de cinema, né? Grande estreia. A gente até comentou semana passada. Exatamente. Star Wars, A Ascensão Skywalker. Pois é, o filme domina a sala de cinema como nós esperávamos que seria, né? Claro. A maior estreia da semana, provavelmente... Eu diria que, se não fosse Ultimato, seria o maior produto da Disney desse ano, né? Sim, seria a coisa que mais estaria esperando, né? Sim. Porque, na verdade, esse ano a Disney teve muitas apostas, né? Apostaram no Rei Leão. O Rei Leão, apesar de ter feito lá o bilhão, né? Mas eles apostavam que ele seria a maior bilheteria de todos os tempos. Eles apostavam um filme para 3 bilhões. Aladdin era uma grande aposta, Malévola. Então são várias grandes apostas. E Star Wars é talvez uma dessas, né? Sim. Grandes apostas. Nós já vimos, a gente vai falar mais sobre ele no bloco de avaliações. Então é isso. Já tá em cartaz, corram e assistam. É o episódio 9 da saga Skywalker. Nisso eu vou tentar ver na semana que vem com a minha namorada. Tenta ver. Eu acho que as pessoas deveriam assistir. Nós vamos falar mais sobre ele no final, mas eu acho que as pessoas deveriam assistir, independente de tudo. Tem que assistir. Eu, particularmente, não vi nenhum dos outros novos. Eu vou ver isso com a minha namorada, porque ela gosta muito. Veja, talvez. Mas... Netflix, né? Os outros? Nós temos na Netflix, nós temos apenas o primeiro. Só o 7, né? O episódio 7. E o último, veja onde, o último Jedi. Só alugando em mídias digitais. Muito bem. Outra estreia dessa semana é Playmobil, o filme. A gente falou semana passada. Estava em pré-estreia semana passada. Essa semana é a estreia oficial dele, estreando em 40 salas, uma estreia grande, competindo com Star Wars aí, quantidade de salas, né? Quase uma quantidade de salas de Star Wars. Por falar nisso, eu vi alguns canais do YouTube de cinema fazendo merchan de Playmobil, então eles estão realmente investindo no merchandising do filme, colocando dinheiro para chamar a atenção. Tentar levar a gente, ainda mais que é uma semana difícil, né? Sim, bem complicado. É outro público, né? Eu acho que é um público um pouco mais infantil para esse. Se bem que... Eu acho que hoje em dia vai ser um público mais adulto. Justamente por causa do Playmobil. Playmobil era um brinquedo antigo, né? A pegada dele. Isso não me chama nada a atenção. Então, mas chamava quando você era mais novo. Muito provavelmente. Mas assim, eu fui ver o Lego filme, que até não comentamos aqui, depois de adulto. E assim, o filme me surpreendeu muito. Ele tem uma pegada pra criança, mas muito do humor do filme é mais adulto. Justamente porque as pessoas que brincavam com Lego antigamente, hoje em dia são as adultas. Exatamente. As pessoas que se interessam hoje em dia por Lego são pessoas adultas, que tiveram contato quando era mais novo. Eu acho que se o Playmobil conseguir dosar bastante o atrativo para crianças e os diálogos para adultos, como o Lego Movie fez, talvez ele seja um bom filme. Tá certo. Vamos ver. Da mesma forma que muito filme da Disney faz. Se tiver de graça ali, eu assisto. A terceira maior estreia, e esse filme era um dos filmes que você comentava no começo do ano, que poderia talvez brigar pelas premiações, mas pelo jeito ele ficou pelo caminho. A Batalha das Correntes, com o Benedict Cumberbatch, com o Michael Shannon e com o Nicholas Hoult. Esse filme, ele conta lá a briga do Thomas Edison com o rival dele, para ver qual seria a forma... Nikola Tesla.
Tesla. Qual seria a forma de energia que ia... seria a corrente alternada ou a corrente contínua? Muito técnico, né? Se eu tivesse chamado ele para explicar. Não, mas assim, é uma temática bastante recorrente em filmes. A ficção gosta muito de brincar com isso. Tesla, né? Nossa, vários filmes indivíduos, acho que o que eu mais gosto é o Grande Truque, sim, né, que brinca um pouquinho com isso, né? Muito. O Nikola Tesla tá lá, representado pelo maravilhoso David Bowie. Um dos grandes papéis dele. Sim. Então é isso, grande elenco, um filme que não é uma grande estreia, ele está só em 9 salas, em poucos shoppings, mas aqui na região alternativa, né? Os temas mais belas artes, esse tipo de coisa. Espaço Itaú, né? O antigo Espaço Unibanco, né? Bons tempos aquele, você não lembra, né? Não lembro. Quando eu cheguei em São Paulo já tinha sido comprado. Muito bem. E aí os filmes aquele circuito bem limitado, que você está em 2, 3 salas, e então nós lançamos o filme da Suécia, que seria o concorrente ao Oscar, já ficou pelo caminho, mas é o grande filme da Suécia do ano. O Paraíso Deve Ser Aqui, da Palestina, também indicado ao Oscar aí pela Palestina, não chegou lá. Carta Registrada do Egito e Filhos do Pai Eterno e Rosa Azul de Novales, documentários nacionais. Sempre estreia, né, em uma sala, um minutinho e chega. Então, eu acho que as estreias é o Star Wars, o Playmobil e a Batalha das Correntes, né, os filmes que todo mundo quer ver, né? Sim, os filmes que mais chamam a atenção essa semana. Muito bem. Então, no próximo bloco, vamos falar de... Netflix versus o resto, né? Batalha dos Streamings. Até já! Voltamos agora com os streamings, Netflix versus o resto. A Netflix vem com 2 conteúdos grandes essa semana, não? Sim. Netflix deixou muita coisa boa para o final do ano, né? Sim, muita coisa. Mas é o que geralmente o cinema faz quando quer concorrer ao Oscar, né? Exatamente. Muita coisa que vem para correr forte ao Oscar é lançada no final do ano. Exatamente. E a Netflix, pelo menos 2 filmes de dezembro são muito focados nas premiações. Eu penso que o dessa semana também era. Não é? Também é. Com certeza pensando nisso. Essa semana a Netflix vem com 2 papas. Um filme, eu diria que eu achava que seria polêmico, mas nós já vimos, e vamos falar um pouco mais sobre eles no final. Sim. E já adianto aqui que é uma das maravilhas que a Netflix trouxe esse ano. Sim. Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, é isso? Isso, Jonathan Pryce e Anthony Hopkins interpretando aí os 2 últimos papas. Sim. Né? E aí a nossa opinião sobre ele, logo de... Avaliações, é verdade. Inclusive, teve um lançamento da semana que foi Brilho Eterno de Mal Isso. Você viu como é dedicado? Ele nem leu a nossa pauta e sabe o que tá lá. Com certeza está na pauta. Sim. A Netflix vem resgatando conteúdos antigos para a plataforma deles, como sempre. E Brilho Eterno, que é um dos meus filmes favoritos da vida, também tá lá na pauta. Uma puta atuação do Jim Carrey. Pois é, Jim Carrey fazendo drama. Quando ele quer, ele consegue. Ele né? É muito bom. Também uma grande estreia, a Netflix fez um grande burburinho publicitário em cima dessa estreia em específico, que é The Witcher. Uma série baseada nos livros da Escandinávia, né? Sim, muita gente acha que é baseado no jogo, né, porque o jogo ficou muito mais famoso do que os livros, né? Mas é baseado no livro. Isso, né? Tem uma curiosidade interessante, né? Os direitos do jogo do livro foram vendidos para a empresa que fez o jogo por um preço baixíssimo, né? Assim, sabia. Foi um preço baixíssimo e foi um preço full, sabe? Você tem direito a usar a minha mídia inteira. Isso, por X valor. Esse valor não é divulgado, as pessoas falam que é $10 mil, as pessoas falam que é $50 mil, mas é um valor irrisório comparando a quantidade de lucro que esse jogo gerou. Sim. Né? Então, isso gerou até um processo por meio do autor, ele tentou reaver um pouquinho esse mau negócio que ele fez. Paga mais um pouco. Mas a empresa ganhou o processo e ele ficou... Mas a Netflix pegou o conteúdo original, né? Porque a empresa do jogo ela não pode vender depois, então ele foi pegar um conteúdo e fez essa série. Sim. Além disso, estreou um anime essa semana, um anime que... Sim. Essa o Eric vai poder falar, né? Sim. Psycho Pass. Parte 1 e 2. Parte 1 e 2. O que é isso? Psycho Pass é um filme com meio... É uma série ou um filme? É uma série de anime. Uma série de anime. Aqui tem os filmes também. Tem os filmes também. Bom, nessa parte 1 e 2, eles contam sobre um universo meio distópico, onde
As pessoas são medidas pelo coeficiente de criminalidade, que nada mais é do que o quão estressado você está sobre uma situação perigosa, do tipo, coisa assim. Você já assistiu? Eu já assisti. Então vamos fazer o seguinte, vamos no bloco de aperitivos, ele abre e fala sobre Psycho Pass. Sim, então... Já deixa claro que no próximo bloco o Eric vai falar sobre Psycho Pass, né? Psycho Pass. Sim, de maneira mais profunda, para ver se as pessoas gostam ou não da premissa. Sim. Eu já vi também, eu adianto que é muito bom. Eu acho maravilhoso, a animação é muito, muito boa. Como é que vocês nos sugeriram para colocar isso então no bloco de aperitivo? Olha isso! A Netflix também está trazendo alguns documentários originais. É o Meu Tricolor de Aço e o Barato de Iacanga. Então, o Tricolor de Aço é sobre o time do Fortaleza, que está na primeira divisão do Campeonato Nacional, e o Barato de Iacanga é um documentário sobre o Woodstock brasileiro. É um festival de música que aconteceu nos anos 60 e 70, que tinha Raul Seixas, tinha a galera lá da época, acho que Gilberto Gil. Não vi ainda, mas esse segundo até que parece interessante. Eu preferei os dois. Eu não sou fã de futebol, mas eu sempre acho interessante como as pessoas não conseguem usar a mídia de futebol no cinema. Impressionante. Vários esportes são usados de maneira muito boa no cinema, de modo geral, e o futebol, que provavelmente é o maior esporte do mundo, ele nunca é usado de forma boa. Vou justificar que é a questão da paixão clubística. Então, assim, por exemplo, eu tenho alguns documentários, eu sou corintiano, tem alguns documentários sobre o Corinthians que são muito bons. O Fiel é excelente, que conta a história quando o time cai para a segunda divisão. Tem o documentário também quando Libertados, quando o time ganha Libertadores, né? Então temos, mas por quê? Porque eles mexem especialmente comigo. Eu acho fantástico a qualidade deles, você vê que é boa. Só que eu não me interesso de jeito nenhum de ver um documentário sobre o São Paulo, sobre o Palmeiras. Eu não vou perder o tempo da minha vida vendo isso. O revanchismo no futebol não, de jeito nenhum. Falando em filme de futebol, temos o famoso filme do Pelé. Era melhor ter visto o filme do Pelé. Segue aí. Além disso, nós temos Don't Fuck With Cats. Isso parece interessante. Pois a Netflix também vem mostrando isso em algumas promoções, algumas merchandisings. E é um documentário que eu acho interessante, eu diria. Então, passou o trailer pra mim já 2 vezes. Sim, também, como falei, tipo, você tá vendo lá alguma coisa no YouTube e ele passa um trailer dessa obra. A tradução melhor seria não mexa com um palavrão com os meus gatos, né? Sim. É uma história de um psicopata lá que pela internet ele maltrata os bichanos e aí as pessoas se revoltam com aquilo. Eu acho que se revoltam mais que quando vê cenas de assassinato. Sim, é muito interessante como as pessoas se revoltam com violência animal, e eu não digo que não tem que se revoltar, mas assim, a violência humana passa despercebido, sabe? Inclusive o pessoal usa muito mais violência humana quando o assunto é animais, né? Sim. O pessoal parte pra cima. É verdade. Eu lembro que eu tinha um namoro específico, eu tava assistindo aquele filme maravilhoso chamado Vulcano, a Fúria. Sim, maravilhoso. Você deve lembrar. Com Tommy Lee Jones. Com Tommy Lee Jones. E tem uma cena específica muito interessante em que os bombeiros ficam presos na lava e o bombeiro vai tentar ajudar o outro e os dois morrem queimados. Esse filme é péssimo, tá, pessoal? É uma ironia. Esse filme é horrível. Aí eu tava assistindo com a minha então namorada na época e a cena foi ok. Numa cena posterior, havia um cachorro preso no meio da lava. E a minha namorada na época ficou desesperada. Ela estava em choque. Não, o cachorro não pode morrer, o cachorro é salvo. E ainda assim ela estava chorando porque o cachorro... Enquanto os 2 bombeiros lá, foda-se. Eu vi essa semana um comentário da Mikan sobre o Watchmen que eu achei fantástico, né? Que tem uma cena que é uma cena de maltrato de animais, e aí essa cena é usada para pontuar como a pessoa é inescrupulosa, né? Porque assim, se você mostrar alguém maltratando um ser humano, matando alguém, muitas vezes é aceitável. A gente viu o filme lá do Busca Implacável, o cara mata um monte de gente, sim, mas é por vingança. Ok. Tá procurando a filha. Tá procurando a filha. Tudo bem matar um monte de gente. Torturar para obter confissão, aceitável, né? Mas eu acho um exemplo muito bom. Se você parar pra ver no Resident Evil, quando as pessoas começam a matar uns zumbis, é muito menos impactante do que quando ela começa a matar os cachorros. Sim, os cachorros parecem muito mais
pesados e muito mais errado você matar os cachorros do que os zumbis. E esse sentimento é muito esquisito. E o Watchmen, ele já tinha feito isso antes, né? É um spoiler da HQ pra quem não leu. Uma HQ específica, um dos personagens vai atrás de um assassino de crianças e o assassino de crianças tem um par de cachorros e o protagonista dessa cena mata os cachorros. Isso é bem a cara do Rorschach, viu? O Rorschach. Mata os cachorros e, assim, os cachorros mortos é uma cena muito mais chocante e impactante do que a garotinha morta. E é muito é que criança pega também o negócio. Pega assim, pesado, né? Pega pesado. Coisas fofas, no geral, pegam muito mais pesado do que pessoas adultas. Adulto, foda-se. Adulto a gente larga de mão. E, aliás, esse é o palavrão que eu quis suprimir e aí acabei soltando depois. Sim. Bem, e nós temos algumas coisas resgatadas antigas. Nós temos Lorax, uma animação fofinha aí pra quem gosta. Uma bosta. Eu gosto. Eu sei que é ruim. Scarface, né? Talvez um dos melhores filmes de máfia. Scarface, puta filme. Eu não sou tão fã da qualidade dele. Eu acho que tem umas coisas assim que eu não gosto. Mas ele tem umas coisas tão marcantes, como aquela cena dele sendo interrogado, assim que ele chega nos Estados Unidos, aquela cena final, né? Que, nossa, ele pega a metralhadora. Todo mundo conhece essa cena, né? A frase vai, Say hello to my little friend. Essa acho que é uma das frases mais impactantes do cinema. Então esse filme é obrigatório. Scott Pilgrim, que tinha chegado na Amazon semana passada, chegou na Netflix essa semana. Calma, deixa eu só fazer um comentário sobre Scarface. O diretor dele é o Brian D. Palma. Nossa. Scott Pilgrim, que chegaram na Amazon na semana passada, chegou no Netflix semana, voltou para Netflix, que estava no catálogo, saiu, voltou agora. Eu os declaro Marido de Larry, que é uma comédia com a Adam Sandler e o David. Nunca lembro o nome dele e realmente não importa. Dragão Vermelho. Não, mas esse eu gosto. Esse é um da época que eu gostava do filme dele. Esse filme é divertido. É homofóbico. Nossa, esse filme é muito errado. Então, mas é que ele tenta consertar. Ele começa homofóbico. Ele começa zoeiro e termina tentando fazer a coisa certa. Né? É só ruim. Esse filme é machista, é homofóbico. Ele tenta fazer a coisa certa, mas tipo, ele tá fingindo de lei pra olhar os peitos da mulher e tal, umas comédias muito. Esse filme é todo errado. Parece aquele errado mesmo. Barco das Loucas lá. Cruzeiro das Loucas. Esse também é bem errado. Então, olha. Começa a mesma coisa. Cada começa a fingir que é gay pra ficar vendo cada coisa a sua época, né? Nessa época eu achava isso engraçado. Provavelmente se eu visse isso hoje eu ia achar ofensivo. Na época eu já achava errado. Já achava? Que bom. Você evoluiu mais rápido do que eu. Dragão Vermelho. Né? Até aí Mamonas, né? Mamonas. Na época eu achava maravilhoso. Hoje em dia vocês trapalhões. Hoje em dia eu fui conversar até com a minha namorada, inclusive. Ela falou que ela gostava, mas hoje em dia ela problematiza, não consegue mais escutar. Sim, mas é bem complicado mesmo. Falando sobre Trapalhões, eu vi uma sketch deles que eu não lembrava essa semana por causa de uma treta de Twitter, que é uma sketch em que o Renato Aragão ele é mecânico, tá lá, e ele, cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? Aí o Mussum sai debaixo do carro e fala, não tá aqui não, mas macaco é a sua mãe. E assim, é uma piada completamente absurda. É num nível que não dá pra acreditar que a piada existiu. Que errado, eu tô rindo. Você tá rindo, né? A gente ri, mas com peso da consciência. Olha só o nível da piada. Piadas homofóbicas, era um monte de coisa errada, mas machistas, né? Sim, muito. As mulheres no programa só serviam pra ser mostradas como objeto. Eu acho que a gente evoluiu. Isso, tem gente que reclama, isso é mimimi. Sim, eu acho que a discussão ela é super válida. Você pode falar, não, é um pouco pra mais. Talvez você não vai conseguir voltar no tempo e mudar os Trapalhões. Mas com certeza é uma coisa que a discussão ela é interessante, porque quem se sente atingido por isso tem que poder falar, né? Então, é que quem se sente atingido antes não tinha tanta visibilidade. Acho que exatamente. Hoje em dia, como as pessoas têm mais visibilidade, têm uma opinião um pouco mais respeitada. Mais do que isso, eu vejo que mesmo hoje muita gente não abriu os ollos, né? Como assim, mulheres que são contra o feminismo, né? Então, para ela acha que não, é mimimi, não, que isso é bobagem, não, que isso... Então, assim, ela não entendeu, não passou por uma situação, talvez, que aquilo foi prejudicial. Então, ela é nova, ela aprende. Apesar de tudo, muitas dessas ainda são feministas sem saber também. Sim, Dragão Vermelho, terceiro filme da trilogia Hannibal. Hannibal 3. Né?
E Ben-Hur, esse o Ben-Hur 2016? O Ben-Hur é ruim. Isso, o remake. A gente comentou sobre ele, que tem o menino que faz o Black Mirror nele, né? Sim. E Brilha Eternamente Sem Lembrança, que foi citado aqui, esse filme maravilhoso, nota 10, talvez o melhor romance esse aqui dos últimos 20 anos. Quase agrega ponto, né? Sim, de tão bom que ele é. De tão bom que ele é. Porque esses filmes que a gente citou agora, eles não vão contar ponto, né? Que vai contar ponto vai ser Os Dois Papas, o The Witcher e o... Eu acho que é isso, porque o Psycho Pass é bem específico para quem gosta de anime. Vai ser mais a gente conversando. Sim. E os documentários também é um pouco específicos. Mas ele pesa pra mim, por exemplo, que eu queria ver... Eu acho que pro público em geral, Dois Papas e The Witcher. Sim. Né? Penso eu. E aí, claro, especificamente você acaba atingido por alguma outra coisa. É porque é mais atual, né? Sim. Aí o pessoal gosta mais. Vamos lá. A Amazon vem com um conteúdo só? Isso, só que é um puta conteúdo, porque esse filme, ele era para estar aí sendo também discutido em premiações, mas nós não vimos ainda. Não, eu acho que nem vai. Então, ele ficou pelo caminho. É um filme que ninguém se comenta mais a ser indicado a nada, ator, atriz, nada. Ele chama Os Aeronautas. É com a dupla que fez Teoria de Tudo, o Redmayne, que ganhou o Oscar de melhor ator, inclusive também estava em Garota Dinamarquesa. E a menina que eu esqueci o nome. Realmente esqueci o nome também. Depois a gente pesquisa o nome dela. Sim. É um elenco, ela faz aquela moça que... Amélie Poulain? Não, aquela que voava, que teve um filme com a Hilary Swank. É uma aviadora, nossa, fugiu tudo agora aqui. É uma aviadora... uma das pioneiras aí da aviação. A primeira mulher a atravessar o Atlântico, né? Isso, ela mesma. Sim, foi a primeira mulher a fazer a travessia de um continente a outro, passando por cima do Atlântico. Já tinha um filme sobre ela, sim, com a Hilary Swank, e agora é outro filme sobre ela, que é a Voa de Balão. E, além disso, chegou umas coisas antigas. Sim, nós temos aqui, voltando, a Walking Dead, da primeira à 8ª temporada. Eu entendo de chegando, né? Chegando? Acho que já tinha e voltou agora. Netflix. Estreia na Amazon. Ok. É a primeira vez que chega na Amazon, The Walking Dead. A Troca, né? O filme que foi premiado ao Oscar e tudo mais. Com a Angelina Jolie. Dirigido por Clint Eastwood. Isso. Animal é ruim. Filme com... Era engraçado na época, é outro filme Não, na época ele já era ruim. Não, na época eu dei risada, eu confesso. Rob Schneider. O que acontece no filme? O Rob Schneider é ele que trabalha num zoológico e alguma coisa acontece que ele se transforma num animal durante a noite. Ele injeta alguma coisa assim. Eu não lembro direito, mas ele se transforma num animal. Ele fica com características de animais. Então ele começa a relinchar, ele começa... tem a velocidade de um... já sei qual é esse filme. Sabe que filme que é? É meio ruim, mas é meio engraçado, né? Ele é não é engraçado, não. É só ruim. Ele é engraçadinho, mas ele é muito ruim. É esse estilo de filme do Adam Sandler e do Rob Schneider. Isso. Esse nunca tem um cientista que faz um negócio com ele, né? Isso. Esse nunca nos desaponta. Dívida de Honra. Dívida de Honra é com a Hilary Swank e com o Tommy Lee Jones, tipo faroeste. Não vi esse filme. Não vi esse filme também. Não vi esse filme. Agora, a grande estreia da semana da Amazon, que não vai contar ponto pra gente porque ele é antigo, é Howard, o Pato. Aquele filme dos anos 90 que você deve lembrar. Cara, esse deve ser, eu não tenho certeza, mas talvez esse seja o primeiro filme da Marvel. Acho que não. Não teve um filme antes que era bem pior, bem mais baixo orçamento? Qual? Eu não lembro. Tipo o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha. Cara, eu não lembro. Pra mim, que esse é o primeiro... eu não lembro de nenhum X-Men antes do ano 2000. O Homem-Aranha que eu lembro é a série japonesa. Não, teve o Geração X. Filme? Sim, o filme Geração X, eu acho que é 96. Esse filme é muito mais antigo. É aquele primeiro que ele começa com a vampira, certo? Não é com a vampira, não. É com a... Ai, como é que é o nome dela? A que solta brilho pela mão. Jubileu! Isso, a Jubileu. Tem esse filme mesmo. É um filme bem velho. Geração X. Eu tenho certeza que Howard o Pato é o filme tenho quase certeza que é o 96 acertei o filme. Não, esse filme é muito mais antigo. Esse filme é dos anos 80. Nossa, esse filme é muito trash, né? É porque ninguém relaciona que é um filme da Marvel, porque é um personagem da Marvel. Howard o Pato, ele aparece nos créditos de Guardiões da Galáxia 1. E também aparece em Ultimato uma
pequena participação. Sim, bem pequenininha. É um personagem que a Marvel criou com forma de bagunça, que tinha uma HQ nos anos 80 dele. A HQ fez um certo sucesso, apesar do clima humorístico. E eu quero falar um detalhezinho com um spoiler sobre esse filme. Esse filme tem a mesma atriz que fazia a mãe do Marty McFly. Ah, sério? Sim. Isso não é spoiler, né? Falar que tem atriz. O spoiler é o que acontece em ambos os filmes. A cena de... No filme A cena errada, né? Exatamente. No filme original de Volta para o Futuro, tipo, ela beija o próprio filho, né? Acontece esse ato romântico extremamente inapropriado, eu diria. E nesse filme tem nesse filme, zoofilia. Exatamente. Ela quase transa com um pato. Exatamente isso. Tipo, o Howard é um pato alienígena, mas um pato. Um pato mesmo. E quase, tipo assim, então ela era especialista em fazer cenas românticas exóticas. Né? Com o filho e com o animal. Fica aí esse detalhezinho. É que a zoeira é porque esse filme ele era um sucesso da sessão da tarde. É um filme totalmente errado, muito errado. Não, o filme é todo problemático. Mas é um filme que eu acho que é obrigatório. As pessoas têm que assistir esse filme. Ele é um marco da história do trash estranho, sabe? Ele é muito esquisito. E ele tem um orçamento bom na época, como falei, tinha atores de peso da época que participaram. Com certeza alguém que nasceu nos anos 2000, que não viveu os anos 80, 90, não vai entender esse filme, vai achar que esse filme é ruim. Mas nós que vivemos nessa época, vai entender esse filme e falar, nossa, é verdade, eu ria disso. Inclusive, pouquíssima gente vai pegar a referência do Howard nos filmes. Pois o Howard nos Guardiões ficou meio vazio, tipo, para pessoas que não entenderam aquela... teve uma galera que tava no cinema e ficou tipo, nossa, o Howard! E teve uma galera no cinema que ficou tipo, o quê? Exatamente. De onde saiu? Bem, na Globoplay nós tivemos a estreia da série Abby. Né? Falaremos sobre ela no bloco de aperitivos. Aquela mesmo. A que beijava a galera e tal. Sim. Alguns conteúdos recorrentes chegando ao conteúdo, né? Novos episódios de Charmed, Evil, A Million Little Things. Na HBO nós tivemos nada novo, mais os episódios recorrentes de Watchmen, que é a season finale. Né? His Dark Materials, Santos Dumont, e trazendo aí alguns conteúdos antigos, nem tão antigos, né? A Mula de 2018, né? Então, ele quase de 2019, no finalzinho de 2018. Eu ia colocar ele como conteúdo que vale, mas como não sei mais nada, eu falei, deixa aqui enquanto filme antigo. A Mula, que é do Clint Eastwood, né? Um filme muito bom, a quantidade de pessoas vejam. Apesar de não ser a minha vibe do conteúdo político desse filme, né? Sim. Que ele tem bastante, assistam, é muito bom. E Zathura, né? Que é o Jumanji 2. É baseado num livro do mesmo criador de Jumanji, mais ou menos uma história muito parecida. Ele era inclusive apresenta a mesma... ele fez tipo o Jumanji 2 no espaço. Ele foi apresentado, quando ele estava sendo produzido, eu lembro que eu lia sobre ele, vai sair o Jumanji 2, estão fazendo o Jumanji 2 com o tema do espaço. E quando ele saiu com Zathura e nem cita Jumanji, né, por algum motivo. E curioso é que esse filme é o mesmo diretor de Rei Leão, o mesmo diretor de Mogli, o mesmo diretor de Homem de Ferro. Sim, Jon Favreau aí. É o primeiro filme dele, eu acho. É o primeiro filme dele? Se não, o primeiro é um dos primeiros. E eu gosto de Zathura, eu acho um filme divertido. E é com uma atriz infantil, quem que é? Uma atriz que está despontando ultimamente, que é a Kristen Stewart. Kristen Stewart, ela era criança, né? Sim, ela era criança. Eu lembrava que era alguém, não lembrava quem que era. Sim, ela tá no filme, apesar de ela estar no filme, entre aspas, porque spoilers, ela é congelada no começo do filme e ela é descongelada no final. Então ela mal atua no filme de verdade. Mas tá aí. Basicamente, ela faz o que ela faz em todos os filmes, né? Cara de nada. Maldoso você. Mas ela sempre faz cara de nada nos filmes. Sim. Na Apple nós tivemos os episódios recorrentes de The Morning Show, For All Mankind, Servant e To Be Told. Certo. E na Disney nós tivemos o 7º episódio de The Mandalorian. Na verdade, eu não tô conseguindo, eu tô pesquisando lá, tô tentando achar o que tá chegando na Disney lá fora, mas como lá fora é muito complicado, eu tenho certeza que saiu o 7º, porque já tá disponível na internet para download. Pois bem, esse foi as estreias da semana. As estreias da semana de streaming e vamos para a votação. Fabiano, você, baseado no conteúdo dessa semana, você acha que Netflix ganhou ou o resto ganhou? Faz um resumo. O que a Netflix tem que a gente vai contar? A Netflix vem aqui forte com 2 papas, The Witcher. Basta isso. Isso. E o resto nós temos... um filme e uma série. No resto nós temos Os Aeronautas e Abby. Um filme e uma série. Sim. Netflix.
Pois é, Netflix. Netflix porque os dois papas, sem assistir nenhum dos dois, eu já estava com uma expectativa maior, e The Witcher, sem assistir, eu estava com uma expectativa maior do que da Ellie. Até então, por causa dos games, né? Sim. Nossa. E o dinheiro que colocaram na produção. Então são produções muito maiores. Vamos aqui, Eric, você, baseado nos conteúdos dessa semana, você acha que é melhor o conteúdo da Netflix ou o conteúdo do resto? Da Netflix. Netflix aí, unânime essa semana. Voltamos daqui a pouco para os aperitivos. Muito bem, até já. Voltamos com o nosso bloco de aperitivo. E nesse bloco a gente vai contar um pouquinho sobre algumas séries que a gente viu o piloto e vai dizer para os senhores se é boa, se é ruim, se vale a pena vocês perderem 10 horas das suas vidas com alguma coisa. Às vezes não é 10 horas, às vezes é só 3, 4, né? Sim. Então, o primeiro conteúdo eu vou trazer aqui é a série Abby, da Globoplay. Então, a série Abby, diferentemente do que a gente disse na semana passada, né, eu pensei, vamos pegar o filme e vamos picotar, fazer 4 episódios, uma minissérie. 4 episódios de 30 minutos. Ué, são 10 episódios de quase 1 hora cada, são 10 horas de conteúdo. Então, ele expandiu o que a parte que contava, que o filme, pelo que eu entendi, que eu li a respeito, eu não vi o filme, ele fala da saída da Band e a chegada dela no SBT ali, um trecho da vida dela. E muita coisa para falar da vida do Highlander, né? É verdade, ela viveu muitos anos. Essa série, eu assisti os 2 primeiros episódios. O primeiro episódio, ele é focado nessa parte do filme. Eu acredito que é todo o conteúdo do filme, inclusive, que é a saída dela da Band, ela enfrentando ali censores, né, que queriam... ela sempre foi uma pessoa que à frente do seu tempo, né? Ela sempre foi muito progressista. Exatamente. E como, assim, ser progressista nos anos 70 e 80, pessoas, era quase um crime. E ela meio que foi vanguarda nesse quesito, sabe? Exatamente. Então ela levava travestis pro programa, mostra lá a Roberta Close, a Dercy Gonçalves falando um monte de bobagem, né? Falando palavrão até no palavrão, né, no horário impróprio. Aí a censura queria que o programa dela fosse gravado. Ela falou, não, eu não aceito, o programa vai ser ao vivo. Então ela brigava sempre com o diretor e aí isso causou a saída dela da Band. E o segundo episódio muda totalmente o tom, mostra ela, a juventude dela, que eu acredito que se abordou isso no filme, deve ser flashes, né? E aí o segundo episódio é só sobre isso, é só sobre a infância dela, pobre. Aí eu peguei, eu dei uma passada nos outros episódios para ver se, às vezes eles vão preencher só com Abby jovem, mas não, tem bastante Andréa Beltrão também, que é outra atriz que faz ela jovem. Muito bom até onde eu vi, eu acho que vale a pena perder eu vou perder as 10 horas da minha vida assistindo a essa série. Eu diria que é uma nota 8, até onde eu assisti é bem positiva, bem... Me gerou muita expectativa, eu não vi o filme também, mas todo o conteúdo e todas as críticas que eu vejo sobre a série são positivas. Sim. Então a Globoplay vem forte com alguns conteúdos bons, originais. Sim. E eu tô com muita expectativa. Verdade. Então é isso. Veja o Abby, se der tempo. Agora vamos para um programa especial, vamos falar sobre um anime que chegou na Netflix agora, Psycho Pass. Ele chegou a parte 1 e 2 desse anime, a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo deles. E, Eric, você pode falar pra gente o que é Psycho Pass? Que nem eu comecei a falar no outro bloco, é um universo distópico. E o que acontece lá é que todo mundo é julgado pelo sistema Síbil, que é um sistema onde você não é... Eles não acreditam na parte do você é inocente até que se prove o contrário. Todo mundo é culpado até ser julgado. E lá funciona assim, você tem um coeficiente, se você subir esse coeficiente, você é criminalizado. Inclusive, as forças especiais vão até você e julgam se você passou desse coeficiente, passou o limite. E eles têm um limiar que é razoavelmente baixo. E eles, como eu posso dizer, você é julgado de uma forma muito, muito bruta. É bem agressivo. Você pode tanto ser levado para prisão, por mais que você não tenha feito nada, você só está num momento de estresse, quanto você pode ser eliminado.
A pena máxima para você ultrapassar o coeficiente de periculosidade lá é a morte. Então, se você está muito agressivo num momento de estresse muito alto, eles acham que você vai cometer algum crime e te prendem antes. É uma premissa um pouco parecida com o que acontece no conto e no filme Minority Report. Exato. Isso que eu ia perguntar. Exatamente, tem um pouco disso, mas ele em vez de ser medido pelo que você vai fazer no futuro, é medido muito pela sua condição psicológica naquele momento. Se o seu psicológico está abalado, você vai ser julgado pelo que você pode fazer, não pelo que você fez. E é muito interessante como eles conseguem trabalhar essa premissa bem. Isso. Né? Inclusive, a personagem principal, ela acredita que o sistema é muito falho e ela tenta, durante essas duas partes da série, Sim. ela tenta mudar isso. O que acaba, muitas vezes, não dando muito certo. Sim. É excelente, a qualidade da animação é muito boa. O roteirista é alguém Eurobot, que fez também o Fate Zero. Ele começou fazendo eroguês, né? E ele evoluiu para animações mais sérias. E eu acho que atualmente ele é um dos roteiristas de anime mais, eu diria, mais criativos, porque ele consegue pegar premissas muito interessantes e evoluí-las ao ponto. Você vê isso com Fate, que o Fate Zero ele é excelente, assim, no quesito conteúdo, ele é muito criativo, ele pega personalidades históricas e trabalha de uma maneira muito diferente. Aqui em Psycho Pass ele trabalha com uma outra forma um pouco mais tecnológica do que ele está habituado, e ainda assim ele se sai bem. Sim, ele pegou da novela e adaptou para anime. Psycho Pass, as partes 1 e 2 estão disponíveis no Netflix a partir dessa semana, assistam, é muito bom. Eu diria que pro conteúdo, pra parte 1 eu dou uma nota 9 e pra parte 2 eu dou uma nota 8. A parte 2 é um pouquinho pior mesmo. Pior. Mas são muito bons. São muito bons os conteúdos. Sim, os dois são muito... Muito bem. A outra série que eu já vi, O Piloto, você não viu, né? Não vi ainda. The Witcher? Também não. The Witcher. The Witcher é a nova série da Netflix, é a grande aposta da Netflix aí, até pro futuro. Já estreou renovada para a segunda temporada, né? Traz aí o nosso Superman, né? O Henry Cavill, como o protagonista. Inclusive, teve uma reclamação da galera com relação a isso, que ele não aparece nu, que nem ele aparece nos games. Tem uma petição aí na internet pra fazerem essa cena que ele tá nu. Para que ele apareça nu. Ok, né? O pessoal é muito besta. O pessoal tem... Enfim, desse jeito, mas... assim. Onde o que eu vi é uma qualidade de produção, né? Você vê que tem dinheiro ali, tem uma batalha grande, tem efeitos, tem... Mas de verdade, eu passei o primeiro episódio um pouco entediado, porque é o primeiro episódio, né? O primeiro episódio é mais contextualizando você naquele universo, né? É que eu já falei aqui antes, o piloto, ele tem que te instigar, muito ele importante. Tem que fazer você querer assistir a série. O piloto tem duas coisas muito boas, que é uma batalha gigante, coisa que não é de primeiro episódio, não é de piloto, uma batalha que gastaram muito dinheiro ali para fazer, né? Parece uma batalha de desfecho de série ou uma batalha de filme, né? Você vê que é bom. Aí eu não gostei um pouquinho da parte da invasão ao castelo. Eu acho que principalmente a parte de ação ali, eu falei, nossa, né? Ruim, né? Mas aí, essa cena eu já tinha visto, que é a cena que já tinham divulgado. Você viu a cena? Eu não vejo mais trailer. Você não vê trailer. É uma cena que já estava na internet antes, dele enfrentando o Witcher, né, o protagonista da série, enfrentando um monte de outros inimigos, e aí ele até uma hora usa o poder, né? Ele está enfrentando com a espada, e aí usa o poder. Essa cena é fantástica. Essa cena é muito, muito boa. Tanto que eles divulgaram ela antes, porque essa cena... Era o que instigava a galera a assistir. Exatamente. Essa cena tanto que eu estava meio entediado com o primeiro episódio, eu falei, nossa, esse primeiro episódio é fraquinho. E aí eu acabei positivo, assim. Falei, nossa, isso aí tem... Então, assim, eu acho que, assim, independente de eu ter ressalvas com o primeiro episódio, é uma série que vale a pena se perder o tempo nela, porque é uma das grandes coisas que tem aí, né? É uma boa produção. Pode ser que a gente enjoe, né, daquele mundo, daquelas pessoas. The Walking Dead hoje é uma série cara e
E também enjoativo. Tem condição de assistir, né? 10 anos no mesmo conteúdo, assim, enjoa mesmo. Então, né, assim, então, hoje, como essa série é novidade, e é baseada nos livros, e os livros, até onde parece, são bons, né? Então, eu acho que é obrigatório. É uma das coisas que eu com certeza vou assistir. Pro piloto eu dou nota 7. Eu só espero que eles não usem muito a base do videogame como... Pois é, o videogame série, porque ele vai pro muito outro parado, lado, né? O que eu já vi, assim, que eu nunca joguei o jogo, mas me comentaram que é uma diferença, é que no jogo ele tem 2 espadas, né? Uma espada para enfrentar humanos e uma espada para enfrentar monstros. E nesse só tem uma espada. A mesma espada que ele estava enfrentando o monstro, depois é a mesma que ele está combatendo o humano. Uma desculpa que eles deram é que ele fala que humanos também são monstros, né? Sim. Ah, sim, um dos motivos. Que é a espada de prata e a espada de aço. Isso. Então, nessa série só tem uma espada para tudo. Economizar o recurso. Provavelmente sim. Ou não. Mas eu com certeza vou assistir até o final, e quando terminar mais pra frente a gente assiste e conta pra vocês. Sim. Bloco de avaliação da série? Sim, Mas vamos fazer pro futuro. Demorou. Programação tá tudo disponível já no Netflix, né? Todo o conteúdo dela. São quantos episódios? 10 episódios. São 10 episódios. Cerca de 1 hora cada. 50 minutos, 1 hora. 10 horas de conteúdo aí. O Henry Cavill, um nome forte, né? Sim. Pra estrear. E é isso de aperitivos nós temos por agora. Agora nós vamos para o nosso bloco de avaliações. Até já. Voltamos agora com o bloco de avaliações. Nós vamos falar sobre conteúdos já que saíram na íntegra, seja filmes ou sejam séries, temporadas completas. E vamos falar nossas impressões sobre esses conteúdos de forma geral. Vamos começar com a grande estreia da Netflix dessa semana. A grande estreia da Netflix da semana só pode estar falando de Dois Papas. Dois Papas, filme do Fernando Meirelles, com o Jonathan Pryce e o Anthony Hopkins. O filme que basicamente só tem 2 atores, né? Sim. Basicamente os dois ali conversando. Tem algumas cenas de flashback, né, do Papa Francisco ainda quando ele era padre, né, cenas dos anos 70, né, época da ditadura na Argentina, né, que é a época que o Brasil também enfrentava um governo militar. Mas o filme, em geral, é aquela conversa entre os dois. A sinopse básica é: o Bento XVI, o então Papa da época, recebe o então arcebispo Jorge Mário Bergoglio, né, o atual Papa Francisco, e o Bergoglio foi até lá para pedir a assinatura do Papa para sua aposentadoria. Sim, queria sair fora. Ele queria deixar o sacerdócio, mas se aposentando, não saindo da igreja plenamente, mas só se aposentando, tinha certa idade, e ele fica lá mais tempo do que ele gostaria. Sim. Aliás, o filme também mostra, né, para contextualizar a diferença entre os dois, mostra desde quando ele é eleito Papa, né, Bento XVI, que o outro representava o oposto a ele, né? Sim. Que ele representava o conservadorismo e o outro representava a mudança. Isso, né? O progressismo. O outro tinha agenda lá, né, de aceitar os divorciados, de talvez padres poderem se casar, uma abertura, né, de respeitar os homossexuais, né? Sim. Então, assim, coisas que absurdo, né? Sim. Não. E aí, tanto que o outro foi eleito, né? Tipo, não, até parece, não vamos mudar a igreja. É bem interessante porque o filme mostra 2 eleições, né? Exatamente. Isso não é necessariamente spoiler, isso aconteceu de verdade, né? Houveram 2 eleições, a primeira vez deu fumaça preta. Conclave. Isso, 2 conclaves. A primeira vez deu fumaça preta, né? Ninguém conseguiu os 50 votos necessários para se tornar Papa, né? Porque é a votação, todos os arcebispos votam, quem conseguir 50 votos é eleito, se ninguém conseguir, próxima eleição, próximo conclave, né? Então, na primeira, ninguém conseguiu. O mais próximo foi o Bento XVI, o Ratzinger, chegou a 45 votos, mas não foi. Sim, e o outro, você vê que o Papa Francisco, ele já era votado nessa época. Sim, ele teve 10 votos. Isso. O que ele achou, ele ficou triste com os 10 votos, mas a impressão que as outras pessoas tiveram à volta é que, cara, 10 votos é muito para um representante sul-americano. Nunca ninguém sul-americano chegou perto disso. Ou alguém, acho que ele nem é pensado na época como sul-americano, alguém progressista, Sim. Né? Alguém que tinha essa cabeça mais para frente. E aí o filme mostra, acho que o grande barato desse filme
é o enfoque da diferença entre os dois, né? Sim. Não, os diálogos deles são são maravilhosos, pessoal. O argumento do filme é uma coisa primorosa. Todos sabem que eu fascino por roteiro, e esse filme tem um dos melhores argumentos que eu já vi num filme. Tipo, os diálogos deles. Não, e os dois que conduzem são fantásticos, né? Anthony Hopkins é fantástico, Jonathan Pryce é fantástico. E eu acho, pra mim, que é o melhor filme do Fernando Meirelles depois de Cidade de Deus. Com certeza. Não, eu não tenho dúvida disso. Né? Não é uma dúvida pra mim. Eu adoro lá o filme baseado na obra do Saramago, né? O Ensaio sobre a Cegueira. Adoro. Jardineiro Fiel é bem burocrático, né? Tem muitos problemas. Eu considero um filme com muitos problemas, um filme ok, mas com muitos problemas. Esse eu não consigo colocar defeitos. E eu procurei. Né? Eu tinha um receio. Quando o filme começou, eu achei que eles fossem colocar o Bento XVI como um vilão da história. E não é. Exatamente. Você acha que ele vai ser o vilão e não é. Você vê que é um ser humano com falhas, né? Exatamente. E ele reconhece as próprias falhas. Sim. E assim, o filme lida com, eu acho que, todo mundo sabe, a renúncia dele, né? Sim. Ele é o único papa nos últimos 700 anos a renunciar. O último de 1200 e alguma coisa. Exatamente, né? Alguém que renunciou à categoria. E, tipo, esse filme conta meio que os bastidores dessa renúncia. Então, e se eu já tinha uma admiração pelo Papa Francisco, eu tenho muito mais agora. Aumenta, né? Sim. Você fala, nossa, que não, mas eu pessoa, acho que né? E o filme humaniza o Bento XVI. Assim, eu tenho um grande problema com o Bento XVI, né? O problema que o filme retrata é que houve um escândalo de pedofilia com um padre que ele conhecia, e ele apoiou o padre na época. Passou pano. Entendeu? Ele apoiou o padre na época. E isso foi um grande escândalo, né? Parece que ele não conseguiu lidar com a responsabilidade de ter feito a escolha que fez. Sim. E isso leva aos pormenores. E eu não sou católico, eu acho que o Fabiano também não é. Eu não sou? Eu também não. Mas a minha noiva é católica, é uma católica fervorosa. É mesmo? Minha noiva é católica fervorosa. E assim, ela admira muito o Bento XVI, né? E ela tinha muito medo disso que eu falei, né? Dele ser tratado como um vilão. E é exatamente o oposto que acontece. Mostra que ele tem falhas, mostra que ele é um ser humano, mas humaniza muito ele. Então. E é engraçado que eu acho que para um católico a pessoa vai se sentir mais tocada ainda. Nossa. Mas é engraçado que, mesmo pra gente que é desligado do negócio de religião, né? Eu chorei no filme. Exatamente, o filme emociona de verdade. Emociona de verdade, Sim. acredite na gente. Assim, eu acho que ele talvez ele não seja indicado ao Oscar de melhor filme, porque ele vai acabar batendo na trave ali, vai ficar perto, porque tem muita coisa melhor esse ano, mas é um filme fantástico. Não, esse filme, olha só, ele entrou na minha lista, tipo, ele bateu filmes como Era Uma Vez em Hollywood pra mim, sabe? Talvez. Sabe, filmes que são grandes no mínimo do mesmo nível. Sim, e ele me emocionou e me encantou de uma maneira que eu não esperava. Também. Eu não sou religioso, e ainda assim eu me senti tocado pela história. Também escolheram 2 monstros da atuação para representar, e é complicado, né? Complicado. E assim, a cena final do filme é um primor, tem um pouco a ver com o Brasil, e, nossa, é uma cena maravilhosa. Sim. Assim, mistura humor com e assim, um spoiler do filme, talvez isso, não quero que estrague. Não, então não conta. Não? Não. Tá ok. Se puder estragar, não. Pessoal, 2 papas, 2 horinhas, Netflix, tá aí. Tá disponível no Netflix, para quem é assinante, então tipo, é muito acessível, e ter filmes tão bons e acessíveis é um momento muito único na história para quem gosta de cinema. Olha, assista. Antes de assistir The Witcher, talvez, né? Pra pegar 10 horas de The Witcher, para lá e ver 2 horinhas de 2 papas. Que filme nota você dá para 2 papas? 10. 10? Eu não dou 10. Eu diria que é nota 9. É um filme excelente, um filme muito bom, que tá ali. Eu não cheguei a defeito no filme. Eu tentei, ao final do filme eu fiquei pensando, beleza, o que eu mudaria nesse filme, o que eu tiraria, o que eu tentaria fazer de forma diferente. Pra mim ele é do nível do Parasita, né, que não é um filme nota 10. Então é um filme nota 9. Qual defeito que você achou do filme? Que poderia ter sido? Então, no máximo, assim, o roteiro é fantástico, as interpretações são fantásticas. Talvez só uma questão de ritmo, talvez, né? Ali da condução, que ele não fica. Você não fica o filme inteiro ali, né? Debruçado sobre o filme, né? Ele tem perigos. Mas é fantástico. Mas é um filme assim, obrigatório, entendo eu. Diferentemente de História de um Casamento
destrói a gente. Sim. A história de um casamento é injusto eu dar para esse filme a mesma nota que eu dei para a história de um casamento, se eu acho a história de um casamento tão superior. Né? Eu já acho esse filme tão bom quanto a história de um casamento. Nossa. Eu acho que os dois fazem o mesmo trabalho de colocar duas pessoas diferentes que estão na mesma situação da vida dialogando. E eu acho isso fantástico. A Netflix, ela tá muito bem esse ano, assim. Tipo, valeu minha assinatura do ano inteiro, esses dois conteúdos de dezembro. Os três. Os três, né? É verdade. O irlandês, História de um Casamento e Dois Papas valeram o conteúdo que eu paguei na Netflix o ano inteiro. Se você estava discutindo se tem que cancelar a Netflix e partir para a Amazon, eu acho que ainda não. Não, a Netflix está muito forte, né? Inclusive, dando uma dica do irlandês, tem na internet os momentos que você pode pausar o filme para você não precisar ver. O que eu faço com esse menino que assistiu o nosso programa anterior? A gente comentou sobre isso no programa anterior e eu já discutimos também que o Fabiano falou que é ok você pausar e tentar ver de forma seriada como se fosse uma minissérie. Eu sou contra isso. Nós temos assim embaixo, mas eu acho que pelo filme ter 3 horas, eu acho bem válido. Não é 3 horas, são 3 horas e meia. Então aqui nós temos um 2 contra 1, eu perdi nessa discussão. Spinal Cup na área. O próximo conteúdo que a gente vai falar, então, depois de Dois Papas, vai ser... eu vou falar... Você vai assistir Watchmen? Eu vou assistir Watchmen. Você vai assistir Watchmen? Vamos esperar para o Watchmen depois que eu assistir. Quanto tempo você vai demorar para assistir Watchmen? Na semana que vem faremos uma avaliação sobre Watchmen. Você não vai conseguir assistir a série inteira. Vou assistir a série inteira até semana que vem, eu me comprometo. Semana que vem faremos uma avaliação de Watchmen. Então tá, eu já terminei de assistir. Eu vou segurar aqui minha opinião. Eu nem vou dar minha opinião agora sobre o Watchmen. E semana que vem ele se compromete a assistir todo o conteúdo que vai sair semana que vem, que eu vou passar pra ele. Pesado, né? Eu fico te enchendo o saco a semana, né? Não, eu vou assistir, é o que eu quero ver. Então... Mas com quantos bastidores aí que eu fico enchendo o saco falando, os conteúdos aqui que saiu, né? Um dia eu vou revelar o nosso WhatsApp aqui, pra vocês verem. Já assistiu isso aqui? Assiste aí, meu. Vamos assistir pra fazer negócio. Então, vamos encerrar então o programa com... Star Wars... A Ascensão Skywalker. Temo que nós devíamos ter falado ao contrário. Como assim? Porque ele gosta de terminar o programa numa good vibe, né? Sim, é verdade. Que bom, vamos terminar esse programa aqui numa good vibe. E hoje nós vamos terminar o programa numa bad vibe. Uma bad pesada. Olha, deixando bem claro que eu sou muito fã de tudo de Star Wars. Eu já assisti todos os filmes, até os paralelos aí, né, o Rogue One e o Han Solo. Eu assisto a série de desenho, eu assisti lá a série antiga, Clone Wars, eu assisto Rebels. Então, eu sou um consumidor de Star Wars. Né? Antes que fale assim, isso aqui você não entende nada de Star Wars e tá falando bosta aí, né? Eu também consumi tudo que Star Wars já fez até o momento. E eu consumi até um pouco mais, eu consumi os jogos também, que provavelmente o Fabiano não consumiu. Não consumi. Então, desde o KOTOR... Não, eu jogo jogo no celular. Desde o KOTOR, que é o Knights of the Old Republic, que é um jogo fantástico, passando por adaptações de... Você assistiu Rebels? Assisti Rebels. Assisto, né? Ainda. Assisto. Assistiu aquela animação que é feita pelo criador de Samurai Jack, que também é fantástica. E assim, eu gosto de Star Wars, apesar de eu saber que não é a maravilha do mundo. Exatamente. Que não é a melhor coisa que já aconteceu. E aí, vamos falar sobre... Entra muito na parte de nostalgia. Também. Sim, com certeza. Com certeza. Mexe muito com o emocional. Sim. Aí vamos falar então, agora vamos isolar todo o conteúdo de Star Wars, vamos falar sobre a nova trilogia. A trilogia que começou lá com o episódio 7, com o J.J. Abrams, né? Sim. 2015. Filme que eu dou nota 10. Eu dei nota 10 para esse filme. Para mim, eu acho um dos melhores filmes daquele ano. Eu acho fantástico o que foi feito. Ele é uma cópia de Uma Nova Esperança. Eu adoro que ele seja uma cópia de Uma Nova Esperança. Eu acho que ele trouxe a molecada para conhecer. Inclusive, eu acho ele superior a muita coisa que foi apresentada na trilogia clássica. Porque a tecnologia avançou, algumas coisas foram deixadas de lado, então a mulher não é só mais alguém que participa lá, né? Ela tem um papel fundamental na trama agora, houve a inclusão, né? Então, assim, por tudo da nova
dessa nova roupagem que deram. Eu gosto daquele filme. Eu gosto muito da base que foi feita naquele filme. Eu acho assim, ó, o caminho é esse. Eles fizeram uma ótima base. Você não gosta tanto, né? Tem ressalvas, né? Eu dou nota tipo 6, no máximo. Tem ressalvas. Pra mim... Deve ser pelo mesmo motivo que, apesar de eu não ter visto, eu fiquei sabendo muitas coisas sobre o filme, mas deve ser pela mesma jornada do herói de novo. Pela repetição do roteiro. Assim, não me incomoda. É que já falamos sobre isso em conteúdos anteriores aqui. Eu vou pro cinema para ser surpreendido. E para mim, essa é a minha principal vontade de ir ao cinema, ser surpreendido. E eu não fui no episódio 7. Em nenhum momento eu fui surpreendido. E isso pra mim, olha que engraçado. Eu não fui surpreendido e, assim, grandemente. Claro, alguma coisa surpreende, né? Mas ainda assim, eu gosto do que foi apresentado. E assim... Eu gosto das decisões. Tipo, eu conseguia cantar a pedra de cada cena que ia acontecer. Isso não me incomoda. Isso me incomoda bastante. Isso te incomoda tanto? Porque a ideia era justamente isso. Era trazer a nova geração. A partir do 8 você podia mudar alguma coisa. Por que nós não gostamos de spoilers? Pra não saber o que vai acontecer. Exatamente. É a mesma coisa, Fabiano. Se eu já sei o que vai acontecer, eu perco totalmente a gana. Sabe? Se eu sei o que vai acontecer em seguida... Cara, é o primeiro episódio. Aquele era o primeiro episódio dessa nova trilogia. Então você tinha que introduzir aquele universo. Então a gente sabia que o Star Wars ele é apresentado numa jornada do herói. Então isso de jeito nenhum é um problema pra mim. Pra mim isso é um grande problema. Como falei, eu acho que os filmes tinham que ser no mínimo diferentes. Não necessariamente originais, diferentes. Você tinha que ir lá pra assistir e ser surpreendido de forma positiva. E é pra isso que eu vou ao cinema. Se eu vou pro cinema pra assistir a mesma história que já foi contada anteriormente, eu me sinto muito... Eu acho que eu posso citar, acho que quando começou por exemplo, Mad Max Fury Road. Vamos pegar um filme bem recente. Todo mundo achava que seria um remake, porque mudou o ator principal e tudo mais. E a quebra da expectativa, né? Exatamente. E quando o filme foi lançado, ele é muito parecido com o segundo Mad Max. Sim. E realmente tem muita coisa parecida, mas ele te surpreende a todo momento. Eu entendo. O Mad Max, apesar de usar a estrutura do segundo filme, o final é totalmente diferente. Você entende que é uma decisão de estúdio totalmente diferente ali, né? Ali é a Warner, né? Que deu liberdade para ele, inclusive se arrependeu dessa liberdade que deu para ele, que ele gastou muito dinheiro. Sim, ele gastou muito dinheiro. Mas aquele filme ele não deu lucro no cinema, né? Não, só deu visibilidade, né? Porque ganhou 8 Oscars. Isso. E a Disney controla ali, ó, o máximo possível. Inclusive, a gente já vai entrar sobre esse novo filme, que eu acho que falhou esse controle da Disney. Eu acho que não, acho que deram o controle e a Disney queria que fosse daquele jeito. Nossa, então a Disney tá de parabéns, viu? Aí eles fizeram o episódio 8, que subverte totalmente. Eu gosto que o episódio 8 ele entedia o meio do filme. Você fica meio entediado. Assim como esse filme novo, eu também entendia um pouco o meio do filme. Não, o meio do filme desse filme novo é terrível. Então, mas o meio do outro filme, eu fiquei entediado. E eu odeio sair do filme. Tem filme que me prende de um jeito, por exemplo, Vingadores Ultimato. Vingadores de fato. Eu entrei tanto no filme que eu esqueço que eu estou numa sala de cinema. Isso é fantástico. Você entrar no filme e você ficar ali 2 horas e você esquecer que você está. Na mesma tensão, desde a hora que você começou. O episódio 7 fez isso comigo. Não fez comigo. Né? O episódio 8 me tirou um pouquinho. E é por isso que, mesmo a cena final, a sequência final do episódio 8 é primorosa. Nossa, é fantástica. Fantástica. Eu, particularmente, que nem eu já disse, eu não vi o filme, mas eu acho que se fosse pra ver um filme com a mesma jornada do herói de novo, eu acho que eu não é. O 8 subverte bastante. Não, o 8 é outra pegada, outra pegada. E eu acho que o principal detalhe que isso é sabido é a cena inicial. A cena inicial do 8º filme é o Luke jogando o sabre fora. Uhum. Eu acho que isso já é o diretor falando, beleza, vamos fazer a coisa diferente de aqui em diante. Aqui é comigo e comigo não tem isso aqui. Exatamente, né? É diferente. E eu acho isso fantástico. Então, desde a primeira cena eu falei, ok, agora chamou minha atenção. Então tá. Então o episódio 8, Os Últimos Jedi, eu dou nota 9. O primeiro eu dei 10, o segundo eu dei nota 9, 8 talvez, e você já dá uma nota
Não, eu acho que o episódio 8 é tipo nota 9, eu concordo com você que é nota 9. Eu também acho que ele tem uma barriga no meio, e essa barriga me incomoda também. Eu acho que o ritmo do meio, eu acho que as pessoas acham que aquele todo meio ele é necessário. Eu acho que ele é necessário, eu só acho que ele foi mal feito. Tá. O episódio 7, eu acho que o principal detalhe dele é que estava muitos anos sem Star Wars. E pra mim foi muito emocionante entrar no cinema. Quando começou a subir a letrinha amarela, eu me emocionei. Sim, eu concordo com você. Pela nostalgia. Exatamente, é um negócio que é muito foda, né? Então, assim, então é isso. É isso que a gente acha dos episódios 7 e 8. Agora vamos ao episódio 9. Vamos tratar da sinopse do episódio. O episódio começa imediatamente após o término do episódio 8. Os rebeldes encontram-se numa desvantagem numérica absurda em relação ao Império. Então, sobrou só pouquíssimos num planeta distante. E nós temos como general a Leia Organa, interpretada pela Carrie Fisher. Nas letrinhas iniciais já conta que tem Palpatine, né? Verdade. O filme sobe falando sobre o retorno de Palpatine, que a voz dele foi ouvida em algum lugar da galáxia. Isto é, porque a gente tinha visto isso no material promocional, então a gente achou que eles iam trabalhar um pouquinho, não trabalharam nada. Naquelas letras iniciais já avisa que vai ter Palpatine, no cartaz do filme já tem o Palpatine, então assim, isso não virou um spoiler, né? Isso deveria ser uma surpresa. Deveria ser uma surpresa. Primeiro erro do filme é esse, que o primeiro guardou quase tudo como segredo, e isso foi fantástico. O 7, né? Quando eu falo o primeiro dessa trilogia. Ele guardou quase tudo como segredo, e isso foi ótimo. A gente não sabia quase nada do que a gente veria. Não, mesmo, o oitavo também trabalhou. O oitavo trabalhou com material promocional, enganando os fãs. Sabe? Mostrando lá a Rey no lado negro, sabe? Não, ela treinando com o Luke. E o 7 que mostrava o John Boyega Jedi. Isso, sabe? Então eles trabalharam de maneira de enganar o telespectador. O nono, não. Vamos contar aqui que o vilão vai ser o Palpatine e que vai ser o embate contra ele, e é isso aí. E aí, tudo é muito mal trabalhado. Tudo que o Rian Johnson trouxe de positivo no filme anterior, eles jogam fora aqui e falam, não é nada disso. Além respeite o sabre. Exatamente. Além de eles jogarem fora, eles alfinetam de uma maneira muito provocativa, que eu acho muito errado. Desnecessário. Sim, sabe? É muito... Beleza, você fez isso aqui dessa forma desrespeitosa e eu vou trazer o Star Wars original de volta pra franquia. É muito um orgulho bobo e muita repetição de fórmula. Sim. Assim como o 7 espelha muito Uma Nova Esperança, esse filme espelha muito o Retorno de Jedi. E acho que, principalmente no terço final do filme, você que assistiu o Retorno de Jedi vai reconhecer muitos signos idênticos nesse novo filme. O que me tirou do filme também. Sim. Então, assim, tem muita... A gente vai falar, pelo menos, desse bloco. Se a gente quiser falar spoiler, a gente abre outro bloco. Em princípio, aqui, sem spoilers, tá? Tem muita coisa que incomoda. Cena que você vê assim e fala, não... Sabe, é desnecessário. Aí você fala, não, né? Aí decisões erradas do protagonista. Aí o roteiro desse filme é uma piada. Não, o roteiro desse filme é ruim e algumas coisas prejudicam ainda mais. Por exemplo, eles queriam muito inserir a Carrie Fisher e eu entendo a importância para a história de representar ali essa atriz que foi tão emblemática em Star Wars. Porém, as cenas em que ela aparece são muito desconectas em argumento, sabe? Você vê que as falas dela não cabem naquele contexto e eles têm que fazer um argumento todo mirabolante para fazer caber. Para quem não sabe, usaram cenas dela já gravada e inseriram no contexto desse filme. Sim, então fica muito ruim. Bem dizer, ela só fica falando frases motivacional. Exatamente, ela fica falando frases motivacionais e as pessoas tentando se encaixar. Aí quando ela vai aparecer de costas num abraço, troca pra um dublê de corpo, e o pior, você percebe que é um dublê de corpo, e isso me tira muito do filme. Então, temos esse problema. O ritmo do filme, ele segue uma premissa muito ruim, porque ele repete uma mesma batida de enredo 3 vezes, seguidas, em meia hora de filme. Tipo, ele conta a mesma coisa 3 vezes em meia hora de filme, e parece que o filme não tá avançando, que só tá repetindo a mesma coisa. E isso é absurdo, sabe? Você não pode, falar... Nem como forma de piada isso funciona. Às vezes a pessoa resgata uma frase do filme pra contar ela como piada, mas isso nem funciona aqui, porque não é uma piada. E aí, o meu
problema maior é que as cenas que deveriam emocionar, as cenas que deveriam trazer, nossa, aquele fanservice, né? Sim. Que olha assim, você fala, caramba, isso que eu queria ver. Eu acabei não sentindo não, isso. Algumas dão ter vergonha. Olha só, isso é uma piada na internet, já é uma piada recorrente na internet, e eu tô tão foda-se pra esse filme que é uma merda, é que no final do Uma Nova Esperança, o Chewie não ganha uma medalha. Você lembra disso? Então, exatamente isso, porque o Luke e o Han Solo ganham medalha, mas o cachorro não ganha, né? É que, na verdade, se você parar pra pensar, o Han Solo é o cachorro do Chewie, né? Sim. O Chewie já teve 3 humanos, se você parar pra ver durante o tempo todo. Mas o filme não respeita o Chewie, ou pelo menos o filme como humano. Aí no final, eles dão uma cena, sei lá, de 20 segundos pra entregar uma medalha pro Chewie. Desnecessário. Nossa, soou até desrespeitoso. Pra mim soou. Nossa, eu achei... Eu fiquei... Sério, eu já tava... Sabe que eu já tava chateado com o filme? Já tava chateado. Já tava chateado com o filme. E essa hora, talvez, pra um fã, fala, nossa, que legal isso aí, ó, sacadinha legal. Mas pra gente não, pra gente, tá, bosta, né? Sabe? E isso é foda porque, por exemplo, a cena final toda do filme eu achei uma merda. Toda a sequência final eu achei horrível. E o epílogo do filme, os últimos, sei lá, 1 minuto de filme, é uma cena bonita e fofa, que termina bem a saga, mas parece que não valeu a pena aquele 1 minuto final de toda a merda que vem antes daquilo. Exatamente. Sabe, então, aquele assim, 1 minuto final é bom. Aquele 1 minuto final é emocionante, é tocante. E justifica, né? Sim, sabe? É uma ótima cena. Só que ela não justifica o resto do filme inteiro pra trás, sabe? Então, assim, ó, resumindo, eu acho que quanto maior a expectativa, maior é a decepção. Talvez esse filme ele nem seja tão ruim assim. Ou não, seja, ele é. Porque eu estava com expectativa baixa pro filme, eu não estava com expectativa alta. Quando trocou de diretor, eu já fiquei um pouco chateado, porque eu achava que o Ryan Johnson estava fazendo um bom trabalho, mas ok. Eu fui com expectativa baixa e ainda assim eu odiei o filme. Eu diria, pra mim, esse filme é um filme nota 5. Não sei se dá pra dar 6, acho que é um filme nota 5. Porque tem a cenarização, tem um elenco bom, tem muita coisa positiva, efeitos, né? A trilha, a gente se emociona com a trilha. Não, a trilha é maravilhosa. John Williams é fantástico. É inacreditável o quão bem ele encaixa as canções na trilha. A música final do epílogo, como eu falei na cena, é uma música incrível. Eu queria chorar por causa da música e de uma cena de 1 minuto do que com todo o lance de personagem morrendo ou quase morrendo na cena de ação anterior, sabe? O que me deixou muito estranho, sabe? Sim. Talvez a única cena que eu realmente me emocionei de alguma forma, fora esse epílogo final de 1 minuto que eu tô citando várias vezes, é uma cena que tá no material profissional, né? Que é uma cena de um personagem que ele também passa por um problema, uma quase morte, mas é uma cena que estava nos trailers. Então, tipo, já mata um pouco da emoção que ela daria no filme. Sim. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai abrir um bloco com spoiler, então a gente vai cortar aqui, vai fazer um blocozinho com spoiler, porque tem uma coisa que eu preciso falar, que eu não vou conseguir ficar sem falar. Então, caso você esteja vendo esse vídeo aqui no Spotify, olha na descrição e vê, vai ficar marcado quando que acaba o bloco do spoiler e começa a parte da despedida. Então, por gentileza, pula para a parte de despedida. A gente já volta. Vocês estão avisados, hein? Nós voltamos agora com spoiler. Danilo, que porra de beijo foi aquele? Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Olha só, eu entendo que algumas pessoas tenham interpretado que havia um romance sendo desenvolvido ali. Mas em nenhum momento dos 3 filmes, eu, Danilo Gomes, interpretei que havia um romance sendo desenvolvido ali. Você interpretou de alguma forma, em algum momento, que havia um romance sendo desenvolvido ali? Não cabia. Eles tinham uma ligação, claramente. Sim. Mas eu entendo que a ligação deles é pela força. Esquece homem e mulher. Sim. Pela força. Nesse filme eles brincam, inclusive, o John Boyega fala, se ensinou lá, isso aqui eu tenho uma coisa para te falar, isso aqui. Então, e também há uma tensão sexual entre a Rey e o Paul Dameron. Sim. Tem uma hora que eles brincam um pouco com isso.
aquela briga, sabe, a gente tá discutindo muito, sabe, falando muito mal um do outro, mas pra chamar atenção, sabe? Isso. Quase isso é desenvolvido entre a Rey e o Poe, né? O personagem do Oscar Isaac e o personagem da Daisy Ridley. Entre o Kylo Ren, não dá, porque ele é inimigo. Não tem como você odiar uma pessoa e ao mesmo tempo amar ela. Então, assim, você tem que primeiro passar o ódio para depois começar a admirar e ver alguma coisa. A única coisa boa que ela conseguia ver nele é ele ser filho do Han Solo e da Leia, que ela admirava, né? São pessoas que ela admirava. Exatamente. Então, assim, mesmo que depois, não, mas agora ele não é mais o Kylo Ren, agora ele é o Ben aqui. Aquela cena final, ela teria ficado linda, na minha opinião, com os dois encostando a cabeça. Sabe aquela cena assim? Os dois encostavam a cabeça assim, ficava ali, aquele negócio, talvez até colocava a mão no rosto, e aí ficava aquilo. Mas nossa, aquilo me incomodou de uma certa maneira. Não, assim, eles se olham, aí eles têm aquela encarada, eu falei, putz, eu esperava uma encostada de cabeça ou um abraço forte, e eles se beijam. Quando eles se beijaram, juro pra vocês, eu senti vontade de levantar e ir embora. Não é piada. Você esperava uma coisa um pouco mais Han e Leia, né? Tipo, exatamente. Que eles não ficam se pegando no filme, né? Eles se pegam, eles sempre trocam um carinho, exatamente. Mas para por ali. Não, mas nem é isso. O Han e Leia, você consegue tirar um romance dali, sabe? Não, tudo bem. O que nesse falando... não cabe um romance, não cabe de forma nenhuma. Aquele beijo fica totalmente deslocado. De verdade, eu também não acho que cabe entre Han e Leia também não, viu? Eu acho que cabe. É bem meio forçadinho também, né? Não, porque tem sempre o lance dela ser uma princesa e ele ser o bandido, sabe? E é muita dama e vagabundo. Tanto que eu não acreditava que eles se amavam igual foi dito. Uma coisa é eles querem se pegar. Outra coisa é eu amo você, entendeu? É pra mais um pouquinho. Eu acho maravilhoso. Eu acho que até construído de uma maneira até legal. Né? A cena do eu te amo e o eu sei é muito boa. A cena do eu sei é boa. Então, tipo, já tá construído ali que existe um sentimento dos personagens. Então, não chega no Retorno de Jedi e eles ficarem juntos, é muito ok. Você já tá comprado aquela ideia. Rey e Kylo não cabe. Simplesmente não cabe. Eu não consigo conceber um romance dali, porque a história não desenvolveu um romance. Em momento algum aquilo foi desenvolvido. Tem mais uma coisa que a gente precisa falar, e isso é o desfecho do filme também, então a gente tem que ter nesse bloco também, que é a mau aproveitamento de todo elenco de vilão, de todos os vilões dessa nova saga. Então vamos voltar lá do princípio. Capitã Phasma, armadura prateada, cromada. Só serviu pra vender boneco. Exatamente. Só serviu pra isso. Não serviu pra nada. Não tem função narrativa nenhuma na história. Não. Só serviu pra vender boneco. Aí, Snoke. E totalmente inútil, né? Também foi lá também, foi 2 palitos, conseguiu se livrar dele. E outra, tipo, tinha até umas coisas que eu achei interessante, né? Quem é o Snoke, de onde ele veio? Esse filme novo tenta explicar de onde o Snoke veio, e a explicação é porca, é vazia, é ruim. E isso me deixou bem chateado. E eu acho a morte do Snoke até legal. A gente na Box Spoiler pode falar. O Palpatine diz que treinou o Snoke. Isso, o Palpatine é verdade, a gente pode falar. O Palpatine diz que treinou o Snoke pra treinar o Kylo, pra então o Kylo se tornar alguma coisa. Sabe, você querer inventar demais pra inserir o Palpatine na história. Nossa, parece muito uma desculpa da J.K. Rowling pra contar alguma coisa no livro dela, sabe? Né? Parece muito que o J.J. Abrams e a nova J.K. tá inserindo um monte de coisa que acontece corriqueiramente. Exatamente. Tipo, olha só, lembra daquele personagem? Então, ele era assim, ó. Aí eu acho que a maior frustração, esse filme você esperava a volta do Kylo Ren mascarado, né? Que ele fala assim, não, beleza, agora eu vou usar a máscara, vou reformar a máscara aqui e vou usar ela. Ele coloca ela, fica 30 segundos na cabeça e tira. Não, e existe uma cena toda da reconstrução da máscara, uma cena bem impactante. Eles gastam um tempo de tela pra mostrar a máquina, ele coloca a máscara e na cena seguinte ele já tá sem a máscara. Ele usa a máscara, ele usa uma cena a máscara, que ele mata o cara lá do Império. Aí General Hux, né? O Gleason lá, Don Hal Gleason, um excelente ator. Olha, ele tava, todos os filmes ele tava lá, é perigoso fazer alguma coisa, eu sou perigoso aqui, ó. Eu concorro meio com o Kylo Ren ali, isso aqui. Nesse, ele virou subordinado, mas tá ali, você vê que ele continua, ele tá meio com medo. Alfinetando ali o Kylo Ren. Vai, de uma forma mais idiota possível, se livram dele. Nossa, se livram dele de uma maneira tão estúpida, mas tão estúpida, que
Nossa, eu acho que o filme é tão mal feito que a primeira cena do filme, ela te fala que no Império existe um espião, né? Lá na First Order existe um espião e esse espião passa informação pra eles. E eles vão falar sobre esse espião com 2 horas de filme, e eu tinha até esquecido disso, numa cena extremamente corrida e mal feita, só pra tirar o Hux do jogo. Parece quando no Shingeki, quando eles estão falando, então a gente é os Titãs, que é uma coisa assim, tipo, ninguém liga pros Titãs, o que acontece assim, no mangá de Attack on Titan, quando o Reiner e o Bertoldo vai falar com o Eren sobre eles serem os Titãs, o criador colocou aquilo com uma importância tão baixa que ele coloca um quadrinho pequeno no canto da página, falando, então Eren, vem cá aqui no canto que eu vou falar um negócio pra você. A gente é os Titãs. Aí eu, mano, tipo, muita falta de respeito com o leitor, porque... Nossa, e sabe o que é estranho? É que, assim, essa página de mangá, ela é ridicularizada na internet até hoje, essa página específica. É um quadrinho tão minúsculo dentro de uma página cheia de quadro, e você olha assim, como se fosse uma informação super... A comparação é essa. Era um personagem que ele venha ganhando espaço em todos os filmes, e nesse ele virou um quadrinho de canto de página. Exatamente isso. Ele virou isso. De canto de página. Aí, talvez a minha maior frustração. Olha, o Kylo Ren, ele não está sozinho. Ele, na verdade, tem os Cavaleiros de Rey. Nossa. Esses caras são perigosos, porque eles foram criados ali, basicamente juntos, né? Eles são da mesma base ali, que o Kylo Ren, ele se destacou, mas todos ali, perigosíssimos. Aí eles fazem nada. Não, eles são tipo sombras, eles ficam perseguindo as pessoas, extremamente armados. Mostra eles no canto assim, Tanã. Nossa, é muito É só ruim. isso. Todas as vezes mostra eles no canto. E não mostra eles indo pra cima. Eles não fazem nada. Tipo, tem uma cena de ação final deles contra o Kylo. Aí, beleza, formação. E não mostra eles sendo derrotados, não mostra a luta deles. É 1 contra 6. E aí depois o 1 sobrevive. Tipo, eles começam a lutar, aí beleza, mostra a cena de luta da Rey contra o Palpatine. Aí depois, quando volta, o Kylo venceu. Nossa senhora! Parece que falta um pedaço do filme ali. Foi cortada a edição, né? Cara, é muito mal feito. Não, várias cenas parece que foram ficar na edição desse filme. A cena... O filme devia ter 4 horas. Tem uma cena do Finn quase se declarando pra Rey, numa cena que eles quase vão morrer. Isso. E depois de ser esquecido. Porque, com certeza, é uma coisa que seria trabalhado no final do filme, né? Ele falar a frase, só que tanto que cobram ele depois, aquele negócio que você ia falar lá, não, depois eu falo. Eu falo. E ele não fala. Até agora eu tô esperando ele falar, porque eu não ouvi. Nossa, assim, e sem falar que eu acho que a coisa que mais me irritou, talvez o Fabiano não, porque esse é o problema do 7 também, é que toda a sequência final quer imitar o Retorno de Jedi. Isso não me incomoda. Nossa, mas é uma imitação clara. Assim, nós temos o Retorno de Jedi. Pera lá. Se você quisesse imitar exatamente o Retorno de Jedi, você não fazia raio azul. Quando você faz o homem virar super poderoso e fazer raio azul e acertar todo mundo, você deturpou totalmente, porque no Retorno de Jedi eram 3 lutas independentes e uma luta não interferia na outra luta, né? Então o Darth Vader, o Palpatine contra o Luke na Estrela da Morte, eles estavam independentes ali. Ali não. Ali o Palpatine ele pegou e quis atacar todos os outros. Quer dizer, o Palpatine ele combatia as pessoas que estavam perto dele e todos os demais. Ele era tipo o onipotente, onipresente. Eles deram muito poder pra ele e eu acho que isso é ok pra um vilão final de uma saga, mas fica muito jogado sem falar que ele não mata ninguém. Ele usa o poder lá, é o poder de desliga as máquinas. Aí quando ele solta o poder, todo mundo tá de boa. E isso ficou, beleza, aí ele não matou ninguém, o poder não funcionou, não fez porra nenhuma. Isso não faz o menor sentido pra mim. Ele só atordoa. É um choque de atordoar, sabe? Pessoal, é isso. O filme é uma decepção. Estamos aqui chateados. Então, diferentemente do episódio, a gente vai terminar aqui com uma bad vibe de ter falado sobre o Papa. Né? Nossa, se falar dos 2 Papas, eu tava melhor agora. Né? Eu tô puto. Eu tô tão puto quanto saí do cinema. Então. Saí também do cinema chateado também. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um Spoilercast. Obrigado, Eric, pela presença. Volte mais vezes. Danilão, mais uma vez obrigado aí, né? Estamos aqui para isso. Semana que vem estamos aqui de novo. Fica chateado não.
Não tem como não ficar, né? Mas tudo bem. Você acha? Vai sair mais filme do Ryan Reynolds? Vai. É verdade, né? Vai sair mais Esquadrão 6. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Até a próxima.